Toda semana há um julgamento importante no Supremo Tribunal Federal, se não toda semana, todo mês, transmitido pela televisão. E nós temos a possibilidade de observar como ele transcorre. Esta semana haverá o julgamento acerca da prisão em segunda instância. Eu quero que você note o que eu vou falar aqui se aplica a todos os julgamentos colegiados dos nossos tribunais. Todos, tribunais de justiça nos estados, os Supremos Tribunais em Brasília, o STJ, o STF, o TSE também, o Tribunal Superior Eleitoral, tribunais trabalhistas também, todas as decisões colegiadas, quais sejam as decisões que não são tomadas individualmente por esse ou aquele juiz. As decisões que são tomadas por desembargadores, segunda instância, 3 desembargadores, Supremo STF, plenário, 11 ministros, que são juízes, na verdade. Ministro é o nome para o juiz superior. Então, o estilo de decisão colegiada no Brasil é o que eu vou mostrar para você. E eu gostaria que, a partir daí, você observasse todos os julgamentos dessa maneira. Eu não sei se você já notou, quando há um julgamento em órgão colegiado, o voto vai lido, né? O ministro vai lá e lê um voto. Tem votos longuíssimos, né? O Celso de Mello, de uma erudição imensa, eles têm assessores. Esses assessores, obviamente, estão há muito tempo com eles, entendem como eles pensam, leem coisas que eles leem, eles indicam os caminhos. Então, aquele voto, ele é elaborado ali, escrito. Já houve casos de votos que se transformaram em livros. Paulo Brossat foi ministro do Supremo Tribunal Federal há muitos anos atrás. Teve um voto dele que se transformou em livro. Então o voto ele é um voto escrito. Isso remonta a quê? É importante que você saiba, remonta ao Tribunal da Relação na Bahia, em Salvador. E a primeira lei que passou a organizar a justiça no Brasil, uma lei de 1609, 7 de março de 1609. O Tribunal da Relação, na Bahia, em Salvador, se reportava à Casa de Suplicação de Lisboa e era obrigado, os desembargadores tinham que votar por escrito, por meio das tensões. A tensão era escrito com C cedilha. E eles mandavam de casa o voto escrito. E aí alguém lá no tribunal lia e somava os votos e dava o resultado. Então você se pergunta, isso é obrigatório até hoje? Não, não é obrigatório o voto escrito na justiça brasileira. Não é obrigatório. Não é obrigatório. Tá? Esse é o grande problema hoje. Em 1828 foi abolido o voto escrito no Brasil. 1828, quando o Brasil sequer era república. No Brasil, império. 1828. Mas a prática continua até hoje. Não só o voto era escrito, essa prática foi abolida, mas foi mantida mesmo assim, mas o voto também era feito individualmente, quer dizer, sem nenhum desembargador conversar com o outro acerca da decisão. Individualmente, incomunicáveis. E isso também não é obrigatório, mas eles são orientados a fazer isso. Então, as duas características importantes dos votos colegiados hoje no Brasil é que eles são escritos, todos eles, e eles são tomados, são decididos individualmente. Os desembargadores e os ministros não conversam entre eles. Eles, quando entram lá, têm relatos, pesquisas empíricas sobre o funcionamento do Supremo Tribunal Federal, do STF, e os ministros disseram, olha, eu quando cheguei aqui perguntei para os mais velhos, como é que eu faço? Eu vou para o plenário? Não, leva o seu voto escrito. Ele vai lá e leva o voto escrito. Então nós vemos uma sessão absolutamente inútil, porque eles já decidiram como eles vão votar. Bom, vale aqui um parênteses importante. Qual é o estilo de decisão científico, inclusive um estilo de decisão muito adotado na gerência do setor público, na gerência do setor privado, na administração, na direção, não só na gerência, na direção do setor público, setor privado? As pessoas se reúnem em torno de uma mesa, todo mundo com opiniões diferentes, não necessariamente, é normal que as opiniões sejam diferentes,
e nada por escrito, eventualmente alguém lê uma ou outra anotação, e aí um tenta persuadir o outro. E eles, nessas reuniões, se busca o quê? Um certo consenso. É claro que pode haver uma votação, mas um determinado tópico é conversado, é decidido, todo mundo fica em torno daquele tópico e se busca um consenso. E as opiniões mudam, é um fato, um persuade o outro, todos estão abertos à persuasão. Quando você leva o voto escrito e esse voto não foi conversado com ninguém, foi tomado, essa decisão do voto foi tomada individualmente, não há essa possibilidade do debate, do consenso, em que pese o fato do debate estar previsto no regimento interno do Supremo Tribunal Federal. Mas não há efetivamente debate. Efetivamente, é claro que tem uns apartes, um discorda de outro, mas é excepcional que alguém mude de opinião. Uma vez escrito o voto, é excepcional. Eu me recordo com muita vivacidade, foi algo que mobilizou o país quando Lula foi julgado em segunda instância no TRF4, a transmissão daquele julgamento. Havia um jurista muito famoso vindo do Reino Unido que assistiu ali no plenário, né? Assistiu à votação ali da segunda instância de Lula no que diz respeito ao caso do triplex. E aí ele saiu e fez esse comentário. Mas o que adianta o advogado ir lá falar? Porque todos os votos já estavam inscritos, o advogado não tem como persuadir ninguém, não tem argumentação nenhuma. Então no Supremo Tribunal o advogado sobe, vai lá para a tribuna, lá, fala alguma coisa, mas os votos já estão decididos. Aquela fala, aquilo é um grande teatro, é um grande mise-en-scène, absolutamente inútil para a tomada de decisão. É uma tomada de decisão que favorece o dissenso, favorece a não concordância, em vez de favorecer o consenso, em vez de favorecer a busca da persuasão mútua e a mudança de opiniões. Todos eles ali no STF são juristas, experientes, muito lidos, gente muito preparada. Por que o voto não poderia ser simplesmente oral? Leva-se alguns tópicos escritos e um está disposto a mudar de opinião em função dos argumentos do outro. Mas isso não acontece. Isso não acontece. E aí a legitimidade da decisão, nós leigos olhamos para aquilo e duvidamos. Mas que diabo é isso que está acontecendo? E ainda tem um agravante. Reparem em todas as votações, tá? Quando alguém faz uma petição a um tribunal colegiado, ou a um juiz, aquela petição tem um motivo, está lá escrito. Se chama, tecnicamente, a causa de pedir. O motivo, o pedido. Ele diz, olha, agora no habeas corpus, tem o Código de Processo Penal, no habeas corpus não, perdão, na prisão em segunda instância, tem o Código de Processo Penal que afirma no artigo tal, que só poderá ser preso aquele condenado transitado em julgado. Tá? Então está escrito lá. E na Constituição está escrito também uma determinada coisa. Então, quando é feita a petição, o advogado faz a petição, ele relaciona uma coisa com a outra. Eu gostaria que vocês, ministros, se pronunciassem acerca da constitucionalidade deste tópico aqui do Código de Processo Penal. E a constitucionalidade que eu gostaria que vocês se referissem é destes artigos aqui, ou deste artigo da Constituição. Esse é o motivo, está lá escrito. Isso está escrito na petição. Entre lá no tribunal, no STF, e veja essa petição. E aí está lá escrito o que os ministros teriam que fazer. Eles não fazem. Todos eles se referirem a este motivo da petição. Todos eles se referirem ao mesmo tópico. Cada um fala o que quer. Tá? Então vem o ministro Barroso, fala do combate à corrupção. A Rosa Weber faz um voto escrito completamente erudito, citando Deus e o mundo. Aí o outro, Gilmar Mendes, também fala de um outro aspecto da conjuntura. E cada um fala de uma cláusula da Constituição, de um artigo do Código de Processo Penal. Eles não se atêm à causa de pedir. Ele não se atém ao motivo da petição. Então, no final, há uma votação, há um placar final, há uma decisão. A justiça é feita, é declarado se aquilo é constitucional ou inconstitucional, mas não é acerca do mesmo tema. Então é uma decisão, o estilo da decisão leva a ser uma decisão vazia, uma decisão sem sentido nesse aspecto, porque eles não debateram a mesma coisa. O Barroso votou por conta da conjuntura do combate à corrupção. O Gilmar também, mas um outro aspecto da conjuntura. A Rosa Weber por conta de juristas que ela leu no exterior, na Alemanha, etc. E por aí vai.
Então cada um tem um motivo para justificar seu voto, esses motivos não coincidem com a causa de pedir, o voto é escrito individualmente e separadamente. Ou seja, não há debate, não há busca de consenso acerca de princípios constitucionais de uma determinada lei. Se aquela lei está ou não de acordo com a Constituição e por quê. Isso você não pode depreender. Leia o resultado do julgamento que você verá isso. Inclusive, muitas vezes os próprios ministros do STF não sabem o resultado final. Porque como cada um fala uma coisa, eles no final não entendem direito o voto um do outro. Eles não entendem, a não ser que seja muito claro, etc., mas eles não entendem. Isso já aconteceu, eu já percebi isso. Quando um perguntando, mas você exatamente votou como? É contra ou a favor? Porque eles não estão debatendo o mesmo tema, eles não debatem o mesmo tema. São vícios impressionantes na nossa justiça. São práticas fortemente arraigadas, de difícil modificação. E isso é ruim para o país, porque torna os resultados absolutamente imprevisíveis. Como eles podem falar sobre qualquer assunto e não da causa de pedir. Como eles escrevem o voto individualmente, um sem conversar com o outro. E levam isso e leem. Cada decisão está sujeita ali à influência de doutrinas mais recentes que eles leram, influência da conjuntura, influência dos ventos que sopraram, e você não estabelece interpretações bem fundamentadas e para as quais foi buscado o consenso acerca da Constituição. É um estilo de decisão inteiramente diferente do estilo de decisão que hoje, na sociedade em que vivemos, goza de maior legitimidade, que é o estilo de decisão científica, que todos apresentam suas evidências, as suas justificativas racionais, e um vai persuadindo o outro e buscando consenso. Há países nos quais o voto escrito é proibido por lei. O juiz, o ministro do Supremo tem que ir lá simplesmente falar. Por quê? Para que um possa persuadir o outro. O objetivo é a busca efetiva do consenso. É que um seja capaz... E aí vira um argumento de autoridade. Tá? Então, notem aquelas citações, um monte de citações que todos eles fazem. Citam 18 Brumário de Luiz Bonaparte, juristas alemães, o Sermão de Padre Vieira, Rousseau, Plutarco, um monte de citações que nada tem a ver com o nosso país e a nossa época. Muitas, algumas têm a ver, mas aquilo é uma tentativa não, é mostrando erudição, mostrando o seguinte: siga o meu voto, fique com o meu voto, porque eu estudei muito, eu li juristas da Alemanha, da Inglaterra, dos Estados Unidos, século XIX, século XVIII, eu conheço a história da Roma Antiga, eu conheço a história de Júlio César, eu conheço o sistema jurídico da Grécia e por aí vai. Então o meu voto está fundamentado em toda essa erudição. Tá? Vira um argumento de autoridade no final das contas. Ou seja, nada que facilite a vida do povo brasileiro. É uma justiça pré-moderna. Essas práticas fazem de nossa justiça uma justiça pré-moderna. Precisava ser assim? Não. A maioria dos países ocidentais não é assim. Eles reformaram seu sistema e tornaram seu sistema mais de acordo com o mundo moderno em que vivemos, mais legítimo, mais de acordo com o estilo de decisão que nós temos em nossas vidas. É um estilo... Qual é o argumento de autoridade? O argumento da família. Eu sou pai, eu mando. Então o filho tem que obedecer. Qual é o argumento consensual? A família senta em torno da mesa, numa refeição, num jantar, e começa a debater. E cada um argumenta. Vamos passar as férias aqui e acolá? Não, não dá, não tem dinheiro. E chega a um consenso. Né? E o argumento de autoridade é o contrário. Eu sou o pai, eu sei o melhor caminho é esse. Todo ano sou eu que decido as férias e vamos passar as férias. É uma coisa antiga, que já passou, totalmente ultrapassada. Então, preste atenção. Essa semana haverá o julgamento do STF com relação à prisão em segunda instância. Mas toda vez que você assistir o julgamento, ele acontecerá da forma que eu disse aqui para você. E passe agora, se você quiser realmente uma mudança propositiva para o Brasil, uma mudança que irá melhorar o nosso país, passe a pressionar para que a justiça mude as suas práticas. Um grande abraço.